Caracterize as 4 fases da história da neuropsicologia. Então, didaticamente, a gente pode dividir a história da neuropsicologia em 4 fases. A primeira fase, ela se desenvolveu na segunda metade do século XIX até mais ou menos 1929. A terceira fase, de 1929 até 1969, a fase de 69 até 89 e 89 até os dias atuais. Então, a primeira fase, de 1850 e poucos até 1929, a gente pode chamar de a época clássica da neuropsicologia, a época dos fazedores de diagramas. Tá? Nessa época, a neuropsicologia era um hobby dos médicos, dos neurologistas, psiquiatras, cirurgiões, oftalmologistas, etc. Então, esse pessoal começou a observar que determinados pacientes tinham alterações bastante específicas do comportamento, que eram recorrentes e que se associavam umas com as outras, formando síndromes. Uma síndrome é uma coleção de sinais, sintomas que ocorrem com uma frequência maior do que o acaso. E o que eles observavam, depois que esses pacientes morriam e que iam fazer o exame anatomopatológico, é que esses pacientes tinham lesões em localizações mais ou menos específicas. Tá? Como um exemplo de síndrome, a gente tem a síndrome de Gerstmann, ou síndrome do giro angular esquerdo, que são pacientes que têm um quadro que consiste de desorientação direita e esquerda, dificuldade de localização de dedos ou agnosia digital, agrafia ou dificuldade para escrever e acalculia ou dificuldade para fazer contas. Tá? Então, pacientes que têm um ou alguns elementos dessa síndrome, eles geralmente têm uma lesão na substância branca subjacente ao giro angular esquerdo, lesão essa que é causada por uma obstrução de um ramo terminal da artéria cerebral média chamado artéria do giro angular. Então isso teve um valor muito grande, porque numa época em que não existia neuroimagem, nada disso, ou a lesão era localizada na cirurgia, ou se usava a neuropsicologia para tentar localizar a lesão, e localizando a lesão, fazer um diagnóstico etiológico mais preciso, ou eventualmente orientar a cirurgia que seria necessário fazer com o paciente. Tá? Nessa época, então, os psicólogos não participavam da neuropsicologia. Os neurologistas faziam avaliações, estudos de casos individuais, levantavam hipóteses quanto à natureza do comprometimento, testavam essas hipóteses através de testes ad hoc que eles faziam na beira do leito, como tarefas de nomeação, de fazer conta, que cada um ia desenvolvendo o seu repertório, mas não existia esse conceito do teste padronizado, do teste validado. Tá? Geralmente essas hipóteses elas eram expressas sob a forma de diagramas, sob a forma de modelinhos de caixas e flechas, por causa disso que esses neuropsicólogos foram chamados também de os fazedores de diagramas. A segunda fase da história da neuropsicologia se desenrolou entre 1929 e 1969 e é chamado de era psicométrica ou era também sindrômica da neuropsicologia. Foi aí que começou a participação dos psicólogos da neuropsicologia, que trouxeram 2 grandes contribuições. A primeira delas foram os testes psicometricamente validados, normatizados, e a segunda foi a utilização de métodos estatísticos. Tá? Então isso refinou muito os estudos de neuropsicologia, e nessa época, então, o pessoal identificava grupos de pacientes que tinham uma determinada síndrome, procurava identificar a localização lesional, ou identificava pacientes que tinham uma determinada localização e procurava identificar qual era a síndrome associada àquela localização. Para isso eram feitas medidas padronizadas e válidas, os famosos testes neuropsicológicos que começaram a ser desenvolvidos nessa época, e depois então começaram a ser usadas técnicas de análise estatística para ver quais diferenças entre os grupos
de indivíduos com uma característica ou outra eram estatisticamente significativas ou não. Tá? A grande limitação da neuropsicologia nessa época psicométrica ou sindrômica é que a síndrome não fornece informação nenhuma do ponto de vista psicológico funcional. Né? Você dizer que o paciente tem uma síndrome de Gerstmann, o que isso quer dizer? Qual é a relação funcional? Existe alguma relação psicológica necessária entre desorientação direita e esquerda, gnosia digital, agrafia e acalculia? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas você simplesmente identificar a co-ocorrência desses sintomas não leva à formulação de nenhum tipo de teoria psicológica de como o cérebro representa as informações. Tá? Então, a partir de 1969, surgiu uma nova fase da neuropsicologia, que é a neuropsicologia cognitiva. Nessa época, né, os psicólogos experimentais começaram a se interessar pela neuropsicologia como uma arena, né, para testar hipóteses quanto à validade dos modelos cognitivos, modelos de processamento de informação que tinham sido investigados pelos psicólogos experimentais. Tá? Então, no caso da memória, que é uma das áreas onde isso começou, havia evidências psicológicas experimentais de que a memória de curto prazo verbal poderia ser diferenciada da memória de longo prazo verbal, porque a memória de curto prazo verbal é codificada fonologicamente e a memória de longo prazo verbal é codificada semanticamente. Então havia essa dupla dissociação psicológica, né, em tarefas nas quais você manipula a dificuldade fonológica dos estímulos, a memória de curto prazo é prejudicada e a de longo prazo não, e memória em tarefas nas quais você manipula a similaridade semântica dos estímulos, a memória de curto prazo não é afetada e a memória de longo prazo é alterada. Ela pode ser melhorada ou piorada dependendo da manipulação que você fizer. Tá? Em 1953, houve o famoso caso, né, do paciente HM, que foi feita uma ablação bilateral do hipocampo e o paciente perdeu a memória de longo prazo episódica, mas manteve a memória de curto prazo relativamente preservada. Em 1969, dois neuropsicólogos britânicos, a Elizabeth Warren e o Tim Shellis, publicaram o caso de uma paciente com uma lesão do giro angular esquerdo que tinha uma preservação da memória de longo prazo e um comprometimento da memória de curto prazo verbal. Essa paciente não conseguia repetir na memória de curto prazo mais do que 2 itens por um período em alguns segundos, mas ela conseguia memorizar a longo prazo listas com até 10, 12, 15 itens verbais. Tá? Então, a descrição dessa paciente constituiu uma das primeiras evidências de dissociações duplas. Ou seja, você tem um paciente com a memória de curto prazo verbal comprometida e a de longo prazo preservada, e você tem outro paciente com a memória verbal de longo prazo comprometida e a de curto prazo preservada. A gente, a partir disso, pode então fazer inferência de que os sistemas neurofuncionais subjacentes à memória de curto prazo e de longo prazo são distintos. Tá? Então, esses processos psicológicos têm uma realidade objetiva, não é só elucubração teórica, e, além disso, eles são implementados por sistemas cerebrais distintos. E mais do que isso, tá? Além de validar esse modelo da memória de curto e de longo prazo, a paciente da Warrington e do Shellis, ela teve um papel muito importante, que ela deu uma cutucada no modelo modal da memória, que era o modelo que os psicólogos cognitivos tinham formulado naquela época. O modelo modal, né, ele é modal porque ele era o mais frequente, ele pressupunha que a informação para entrar na memória, ser armazenada na memória de longo prazo, ela precisava ser processada na memória de curto prazo. A paciente da Warrington e Shellis, que tinha uma preservação da memória de longo prazo e comprometimento da memória de curto prazo, mostra que isso nem sempre é verdade.
A gente sabe que o processamento da memória de trabalho é importante para a aprendizagem. A memória de trabalho é o locus onde ocorre a aprendizagem, mas não é o único caminho. A gente tem também aprendizagem implícita. Aprendizagem implícita quer dizer, você aprende coisas sem elaborar intencionalmente, conscientemente esse material que você está aprendendo. Tá? Então, a neuropsicologia cognitiva descobriu que as evidências dos pacientes podiam ser usadas para validar teorias, modelos psicológicos, para refinar esses modelos, ao mesmo tempo que esses modelos poderiam ser usados para refinar o diagnóstico de localização e, eventualmente, para formular programas de intervenção que fossem mais eficientes, que fossem mais eficazes. Tá? Bom, por último, a gente tem a era neurocognitiva da história, né, da neuropsicologia, que começou em 1989 e que consistiu na introdução dos métodos de neuroimagem funcional, principalmente os métodos de tomografia por emissão de pósitrons e depois a ressonância nuclear magnética funcional, a magnetoencefalografia e assim por diante. Qual é o interesse desses métodos? Esses métodos eles são importantes porque eles permitem que a gente identifique quais são os sistemas neurofuncionais ativados quando o indivíduo está ao vivo e a cores realizando uma determinada tarefa cognitiva, tomando uma decisão, tendo uma determinada experiência subjetiva e assim por diante. Então, a gente pode entender se os sistemas neurofuncionais envolvidos com uma tarefa são iguais ou são diferentes dos sistemas envolvidos com outra tarefa, e assim por diante. Tá? Então, isso foi um resultado muito importante que permite que a gente teste esses modelos da psicologia cognitiva e da neuropsicologia em pessoas sem lesões cerebrais, em crianças, a gente pode ver o desenvolvimento, quais são os processos que ocorrem à medida que a criança vai aprendendo, quando ela entra na escola, pode associar com o nível de escolarização, pode-se ver como é que o que acontece com esses processos ao longo do envelhecimento, tudo isso de maneira não invasiva. Então, a partir da introdução dos métodos de neuroimagem, a gente não fala mais em correlação anatomoclínica e começa a falar então em correlação estrutura-função. Fim da resposta.